Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ilumine o seu dia, trazendo toda sorte de bênção. Pode estar certo como vive o Senhor. Quando você para ouvir a palavra, o que começa certo termina certo. O seu dia será uma bênção, ainda que você enfrenta perseguições, calúnia, difamação, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não temerá mal algum, porque Deus estará contigo. Então vamos direto para a palavra? Isaías, capítulo 1, profeta messiânico, profeta de Isaías, capítulo 1, e o versículo é de número 3. Diz assim, na nova versão, diz assim: O boi reconhece o seu dono, e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não conhece, o meu povo não compreende. Vamos ler mais uma vez? O boi reconhece o seu dono, e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não conhece, o meu povo não compreende. Que tristeza! Até ele fez aqui uma comparação que um boi, apesar que um animal irracional diante do homem, ele reconhece o seu dono. O jumento também reconhece a manjedoura do seu proprietário. Ou seja, os animais têm um certo temor pelo seu dono. Ele sabe que é subordinado ao seu dono e somente o seu dono ele respeita. Ele tem um certo temor e tremor. Não é verdade? Agora, o ser humano que Deus fez, conforme a sua imagem e a sua semelhança, o homem que Deus fez com tanto amor, tanta dedicação, o homem não reconhece a imagem de Deus. O homem não reconhece o seu Criador, porque adora outros deuses e troca o Deus verdadeiro por um Deus de lata, de madeira, de bronze, de gesso. Por que o ser humano não adora ao Deus verdadeiro? Ao Deus que criou o céu e a terra, as estrelas, o sol, a lua. Por que o ser humano devota o seu amor a outro ser, a outra coisa, a outro objeto? Por que o ser humano não volta tudo para Deus? De toda a sua alma, de todo o seu coração. Deus fica triste, porque ele diz que até o animal, se você tem um cachorro de estimação ou qualquer outro animal doméstico, ele sabe que você é o seu dono. Ele tem uma certa alegria quando o dono chega, fica triste quando o dono sai. Mas por que o ser humano não fica alegre com a presença de Deus, um convite para a casa de Deus? Por que o ser humano é tão diferente assim? Por que o homem é tão mau? Ao ponto de alguns dizerem que Deus não existe. E que se você que é crente teme a Deus, que você ficou doido, fizeram uma lavagem na tua cabeça. Esse é o homem que Deus criou e colocou na terra. Mas ele foi mais carnal do que espiritual. Porque andam segundo as concupiscências do seu coração maligno. E não se volta para o Deus verdadeiro. O Deus que nunca houve antes nem nunca haverá depois. O que Deus quer de nós? Que nós nos prostramos, nos rendemos ao Rei da Glória, a Jesus Cristo Nazareno.
Somente através dele você chega até a Deus. Mediante Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o arquiteto de Deus. Então entenda que Jesus não veio após nascer de uma mulher aqui nesta terra. Jesus já existia muito antes de o homem ser feito, ser criado, ser formado. Antes que houvesse dia, Jesus já existia. Toda a vida ele foi Deus. Toda a vida. Então, o que ele quer de nós? Que nós voltamos todo o nosso amor, dedicação, devoção, atenção a ele. E ele não vai se materializar através de um gesso, de uma madeira, de um feno, de nada. Ele só pode habitar no nosso coração mediante nossa fé. Você viu que fé é um ato de coragem? Ou eu creio e me lanço, ou eu não creio e fico na dúvida. Fico caçando um erro, defeito naquele que já é. Caçando algum impedimento. Então, se você quer a bênção do Senhor, busca primeiro ele, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Que Deus abençoe sua família, sua casa, todos os seus caminhos, seus projetos. Sejam todos abençoados com esta mensagem. Que o Espírito Santo venha falar no teu coração. Declara o seu amor a Deus. Reconheça Ele com toda a sua alma. Que só Ele pode te livrar da doença, da morte. Só Ele pode trazer a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que assim seja. A bênção dele sobre a vida de todos nós. No nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu entro em oração na tua presença e oro em favor de todas as pessoas. Algumas que estão longe, mas que a tua presença acompanhe e dá a ela descanso, alegria. Meu Deus, em nome de Jesus, somente a tua presença que nos fortalece para prosseguir. Há dias maus, há dias de tristeza, mas se o Senhor está conosco, venceremos. Para a glória do teu nome, Pai. Que assim seja. A bênção do Senhor sobre a vida de todos. Receba saúde, receba paz. Medita nessa palavra e você terás a bênção do Senhor todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos com toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Que Deus abençoe o seu dia. Em tudo que você fizer, seja bem sucedido, bem realizado. Um ótimo dia. Compartilhe essa mensagem. Fique todos com Deus.